Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado por aguardarem. Bem-vindos à videoconferência da Oi para discutir os resultados do terceiro TRI de 2021. O evento será conduzido em inglês, com tradução simultânea para o português. Saibam que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Para entrar na fila e realizar uma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A de perguntas e respostas na parte inferior da tela e escreva o seu nome e empresa. Depois da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. E agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Abreu, que é o CEO da companhia. Senhor Rodrigo, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Marcelo, e bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso call e boa tarde, dependendo de onde você estiver. Esse é um dos primeiros calls depois de termos mudado o nosso foco primário para execução dos vários pilares que nós anunciamos no meio do ano. Principalmente focando nas operações de M&A, que logo estarão concluídas, e também manter nosso desempenho de fibra e com a otimização da Oi para uma nova estrutura de custos. Nós acreditamos que TRI após TRI será cada vez mais claro o resultado das nossas operações, com os números que nós compartilharemos, e também vamos reconhecer os pontos do nosso plano financeiro. Nós sabemos que precisamos mostrar os detalhes para que todos possam entender bem o que está acontecendo e os potenciais futuros da empresa. Vamos começar olhando os principais números do terceiro TRI na página 2. As nossas operações e a nossa execução operacional está no caminho certo. O residencial tem tido um turnaround bastante sólido e também temos uma redução de custos e da expansão de margem. Já faz 2 anos que iniciamos o projeto de fibra e os resultados de fibra continuam se apresentando TRI após TRI. Nós temos adições nas AHPs e ficamos na liderança em 8 nos últimos 10 TRIs, e hoje chegamos a 14 milhões de casas passadas. Literalmente, hoje chegamos a esse marco. Temos 1,4 milhões de novas casas passadas. E também estamos em liderança nas novas adições em casas conectadas em 7 dos últimos 8 TRIs. E terminamos o último TRI com 3,2 milhões de casas conectadas, com mais de 326 mil casas conectadas no último TRI. Um take-up de 24% é um desempenho bastante significativo desde o início do projeto. E graças a isso, nós vemos que a receita residencial continua crescendo. A fibra já deixou o cobre para trás e nós temos 2,4% de aumento na receita residencial. Isso inclui cobre, voz e banda larga. 2 descendo e 1 crescendo. E vemos os resultados positivos na comparação ano contra ano. Nos segmentos que esperamos conseguir melhores resultados também, que é o de PMS, vemos que a receita também vem crescendo, com 6,5% crescendo no comparativo ano contra ano, que é um aumento bastante bom de onde estávamos. Temos tido resultados positivos, mas agora já temos a confirmação do crescimento no ano contra ano. Do lado financeiro, nós vemos que o destaque positivo é que o EBITDA, mais uma vez, ficou positivo, tanto no TRI contra TRI, quanto no ano contra ano. Olhando os níveis de caixa, nós continuamos fazendo uma gestão bem cuidadosa de caixa e há vários componentes em caixa, incluindo um consumo significativo para manter as nossas expansões, mas também um uso de caixa para todas as atividades de financiamento que nós tivemos em antecipação da transição que nós teremos com as nossas grandes e importantes transações. Olhando o EBITDA, outro destaque importante é que, além de ter tido um crescimento no EBITDA, tanto no TRI contra TRI quanto no ano contra ano, nós tivemos também expansões de margem. Os marcos do nosso plano, até esse momento tivemos alguns marcos bastante importantes em termos de aprovações regulatórios
regulatórias e com operações de M&A. Temos a venda parcial da Infraco, a aprovação vindo do CAD. O CAD agora aprovou essa operação e estamos aguardando a aprovação da Anatel. Nós também tivemos a recomendação da Anatel no seu relatório técnico do nosso UPI móvel. E a Superintendência Geral da CAD também fez uma aprovação, uma recomendação da aprovação da UPI de imóveis. Agora vamos para a página 3. Vamos começar olhando o desempenho de fibra em mais detalhes. Em fibra, além de ter tido um desempenho bastante forte, continuamos crescendo. O maior destaque aqui é que a receita anualizada já está acima de 3 bilhões de reais, 3,2 bilhões para ser mais exato. Vemos que as casas passadas continuam acelerando. Estamos passando de 14 milhões de casas passadas hoje e temos tido cerca de 500 mil casas passadas por mês. Como tivemos no último TRI, quase 1,5 milhões de casas passadas no terceiro TRI. Somos os líderes em casas conectadas, no caminho para chegar a 3,5 milhões de casas conectadas até o final de 2021 e também estamos com os nossos objetivos de longo prazo para 2024, como já mencionamos algumas vezes. Temos a meta de 8 milhões de casas conectadas até 2024. O CAGR também tem sido bastante significativo desde o início do projeto. O CAGR tem sido bastante consistente e ainda vemos números bastante grandes de CAGR de mais de 100% do ano passado, mas manteremos mais de 30% de CAGR até 2024, essa é a nossa expectativa. O ARPU também continua crescendo em fibra. O upselling tem um papel muito importante. Mais de 10% da nossa base de clientes de fibra já tem uma base de velocidade de mais de 400 megabits por segundo. E esse é um fator muito importante para aumentar o nosso ARPU, que é melhorar vendas e vender mais por mais. E temos agora 19% das adições líquidas são mais de 400 megabits por segundo. Então, 3 pontos percentuais de melhora no TRI contra TRI. Temos um aumento de 100% na receita de fibra em comparação no ano contra ano. E cresceu tanto no residencial quanto no segmento B2B. Falando sobre residencial, vamos então para a próxima página, onde conseguimos ver que a fibra já deixou cobre para trás agora de uma vez por todas. Na página 4, como vemos, temos o desempenho residencial e o número de unidades geradoras de receita, UGRs, como os números de crescimento de receita, mostram que a fibra é a força dominante no segmento residencial. Nas UGRs, a fibra já representa quase 60% do mix. Comparado com 30% do mix no ano passado, é um crescimento fenomenal. E do lado residencial, em termos de receitas, nós vemos aqui também que a fibra está significativamente acima da receita de cobre, como mencionamos no último TRI. No último TRI, nós tivemos a transição, de fato, o crossover ali, as curvas se cruzaram e nós continuamos acelerando a fibra aqui, e essa é uma tendência para o longo prazo também. Vimos também que a fibra representa quase 60% em um ano, mesmo com os 36% de queda em receita de cobre. Nós já sabíamos disso, era esperado, nós sabíamos que nós tínhamos que planejar de acordo com a erosão do legado do cobre, porque, como eu já falei diversas vezes, esse é um segmento, é uma questão de segmento estrutural, não é uma questão de desempenho. Nós estamos nos distanciando de cobre e de voz, e nós precisávamos, claro, substituir essa estratégia, e a fibra, é claro, é a resposta. Temos tido uma tendência de crescimento bastante positiva, como conseguimos ver aqui no gráfico à esquerda
na parte inferior do slide, evolução de receita residencial, saindo de dígitos duplos negativos, 16,9%, e agora apresentando um crescimento positivo, que nós temos toda a expectativa que se mantenha. Falando sobre a queda de receita legado, nós sabemos que isso não representa somente o segmento residencial, mas também o B2B, como vemos na próxima página. Mas no B2B, nós sabemos que vamos compensando isso parcialmente com a fibra, mas também com o crescimento em TIC. Com os componentes de TIC, nós sabemos que isso é parte da nossa estratégia de longo prazo e precisamos dele para conseguir compensar a queda em legado e de voz e dados. Há uma migração para a fibra e enquanto essa migração acontece, nós precisamos sustentar a nossa receita e TIC vem nos ajudando a conseguir isso. TIC para a tecnologia da informação e a comunicação, claro. Isso tudo vem acontecendo com a queda das receitas legado e o crescimento da receita de fibra. Nosso guidance continua igual, com 2,5 bilhão de receitas estáveis, e para conseguir isso, a Oi Soluções vem implementando projetos de TIC bastante robustos, com soluções de comunicação e de TI, que podem ilustrar o projeto de se tornar um fornecedor completo e pleno. Aqui temos alguns exemplos de produtos recentes significativos. Mencionamos um com o videopoliciamento com o governo da Bahia. Nós também implementamos o Digital Balance para o governo de São Paulo, incluindo IoT, internet das coisas, serviços de segurança, vídeo monitoramento, eficiência energética e automação. Nós temos um dos maiores projetos de switching com o Banco do Brasil, mudando a comutação aqui com o Banco do Brasil. E esses têm sido os nossos grandes clientes B2B. Quanto ao PME, nós vemos crescimento também da fibra, que fez com que a gente tivesse um crescimento no TRI contra TRI e também no ano contra ano. E nós vemos aqui que é bem significativa a mudança com a expansão nas casas conectadas, casas passadas, perdão. E isso fez com que a fibra representasse agora já 25% da receita do segmento. Vamos agora para o próximo slide, vamos ver os resultados do lado móvel, e nós sabemos que o desempenho de mobilidade é bastante importante para nós, até fecharmos as operações no final do ano que vem, e a mobilidade continua mostrando uma boa transição de recuperação, aqui tanto no crescimento sequencial, com um bom desempenho no pós-pago e também melhoras no pré-pago. Nós vemos que no sequencial, a nossa receita teve um crescimento no TRI contra TRI, principalmente em comparação com um bom TRI de pós-pago, teve um crescimento de 5% aqui, tanto no TRI contra TRI quanto no ano contra ano. Isso fez com que nós ficássemos, de fato, à frente aqui no crescimento de receita em mobilidade em termos gerais, em termos sequenciais. Isso mantém o valor das nossas operações móveis e nos ajuda a fazer uma boa transição para trazer caixa para a empresa até nós conseguirmos concluir a venda dos móveis no primeiro TRI do ano que vem. Quando olhamos outro componente de receita na próxima página, eu estou falando aqui de novas receitas, nós vemos também resultados positivos em crescimento. E nós sabemos que, embora as novas receitas estejam baixas em uma escala geral, o crescimento é rápido e há uma capacidade de crescimento ainda mais rápida. As novas receitas vêm da conectividade, como nós comentamos, já é parte do nosso plano, e olhando o nosso portfólio continua se expandindo com velocidade. A Oi tem novas propostas de white label e com parcerias, e essas ofertas têm algumas já lançadas e outras ainda a serem lançadas. Nós temos não só as ofertas tradicionais, que nós, claro, temos colocado muito empenho para desenvolver com os nossos experts das soluções técnicas, as ofertas de serviços para as casas e também o Oi Place, que é o nosso marketplace, o Oi Play, que é o nosso de integração.
E nós vemos que nós temos várias outras soluções, incluindo a PME, também educação e saúde, serviços financeiros, e nós estamos tentando trazer inovações também para algumas áreas nas quais ainda estamos lançando algumas soluções. Em relação aos serviços financeiros, nós lançamos agora recentemente uma nova solução e continuamos a trazer soluções inovadoras nos próximos trimestres a serem anunciados e é possível que o mesmo esteja acontecendo. Estamos prestes a lançar uma solução, por exemplo, que vai ajudar, vamos contar com a ajuda da Accenture, que vamos garantir que levaremos essas soluções educacionais até o mercado de trabalho, assim que estejam concluídas. Então, estamos fazendo iniciativas inovadoras, sabemos que ainda há muito a ser feito, mas quando observamos os resultados já estão chegando. Então, quando observamos as novas receitas do ano passado para o ano presente, vemos um crescimento de aproximadamente 54% em termos anualizados, significa que já estamos alcançando 180 milhões de receita a cada ano com essas novas fontes de receita. E o crescimento, né, foi de fato fenomenal. Nós observamos no caso da Oi Play, nós tivemos, né, quase um dobro das receitas e mantivemos muito bem esse guidance de novos negócios e isso contribuiu significativamente para a empresa expandir a sua conectividade. Agora vamos observar o novo mix de receitas. Agora no slide 8, já observamos que o novo mix de receita inclui não cresce só rapidamente, mas de uma forma muito consistente, conforme já havíamos mencionado, combinado com as novas receitas TIC, já representam mais de 40% de toda a receita da nova Oi. E sabemos que ainda precisamos melhorar o turnaround nas receitas totais, considerando que as receitas do cobre ainda têm um impacto significativo no total. Quando observamos o crescimento de receita sequencial, ele está chegando, e a porcentagem tem sido representada aqui pelo cobre e fibra mais TIC nas novas receitas, nós já estamos acima de 40%, o que significa um aumento de 70% de ano a ano, e na medida em que vemos a redução das receitas de cobre. E nós vemos aqui não só o TIC, mas o móvel também, e estamos na tentativa de maximizá-los ao máximo até o fechamento dessas operações, e já vemos aqui uma volta ao crescimento sequencial de praticamente 60% nesse segmento, né? Em relação a isso, se nós formos agora para o próximo slide, no slide 9, nós também temos alguns bons indicadores do nosso OPEX e nosso EBITDA também, de rotina. Como vocês sabem bem, nós tentamos dobrar esses esforços de crescimento, os resultados já vieram em várias frentes e que nos levaram até uma redução do OPEX. Na frente de OPEX, nós tivemos uma redução de 60%, que é muito, muito significativa, mesmo se formos pensar na pressão inflacionária. E isso se deveu, né, aos nossos esforços de TCO, que foram muito drásticos e que levou a esse resultado em várias áreas, reduzindo aí desde o primeiro trimestre, apesar de todas as dificuldades do macroambiente econômico brasileiro. E isso levou a um crescimento significativo na nossa margem de EBITDA, em que nós vimos aí do trimestre passado para esse trimestre de 31 para 29 e agora no terceiro trimestre 32%. O nosso programa de redução de custos de OCT tem alcançado em quase todas as áreas da companhia, conforme vemos pelo slide 10, nós chegamos quase de R$1 bilhão com reduções de custos, estamos executando esse programa cotidianamente e falando em 3 áreas especiais, né? Nós temos a primeira delas, que é o fortalecimento da nova Oi, com uma organização estrutural, melhorando toda a estrutura organizacional, estamos redesenhando a nova Oi, né, uma empresa um pouco mais leve, mais funcional mesmo, né? Estamos também reduzindo todo o tamanho como todo da organização. Nós também tivemos aí a redução de mais de 500 posições de trabalho, ainda temos algumas reduções para serem feitas na medida em que nós vamos
proceder com o fechamento de algumas das operações estruturais e também esperamos ter uma redução na parte global, na medida em que nos aproximamos do começo de 2022, né? Então, são esses os resultados normais que esperaríamos de uma operação como essa, né? Nós temos uma redução dos custos, uma melhora na performance operacional e em outros cross-outs que acabam resultando aí do móvel e de outros negócios. Na segunda frente, nós estamos falando da digitalização e do aumento da nossa eficiência nas novas operações da Nova Oi. Estamos, de fato, nos concentrando, né, melhorando a parte de marketing e de digital, simplificação, melhorando a comunicação digital, otimizando os nossos gastos com marketing, otimizando também o mix de canais e reduzindo os custos de aquisição de conteúdo, né? Mais uma vez, nós temos também a eficiência de TI e de rede como um pilar importante, né, em que nós estamos fazendo manutenção da rede, eficiência das funções, otimizando e automando todas e quaisquer operações, incluindo a simplificação da stack de TI, que tem sido drasticamente, né, simplificada. Então, nós nos concentramos, e assim como em qualquer outra fronte, incluindo, por exemplo, as reduções dos custos energéticos que estão aí com os planos de distribuição e de geração, que nós falamos aqui no Brasil, e buscando também contratos de energia de longo prazo, né? Em relação ao GIA, nós temos inúmeras iniciativas eficientes nesses processos de compra, né? Eficiência em despesas gerais, e os resultados estão chegando. O terceiro pilar está relacionado ao turnaround do nosso legado, né? E, obviamente, isso está relacionado a todas as questões relacionadas à concessão, à sustentabilidade da concessão, não só do ponto de vista operacional, em que continuamos a reduzir a nossa rede de cobre, mas e continuamos a migrar a tecnologia para essas tecnologias que vão nos permitir ter custos operacionais mais baixos, mas também nos concentrando e consolidando essa mudança para as expectativas de um novo aprovação da Anatel, de uma nova aprovação da Anatel, o que vai nos permitir virar a página, por assim dizer, e nos livrar de todo esse peso da nossa antiga rede. E estamos implementando isso por meio, né, de uma implementação de uma nova cultura de custos com todas essas ações, né? Nós temos uma disciplina financeira muito mais robusta, que envolve as operações cotidianas, mas também um planejamento muito mais eficiente, uma parte de orçamentação muito mais forte, o que vai nos ajudar a criar toda essa nova empresa do ponto de vista da disciplina financeira. E nós temos melhorado muito a nossa eficiência, mas, ao mesmo tempo, abrindo espaço para o crescimento, conforme podemos ver do nosso próximo slide. E vemos que o nosso custo operacional está diretamente ligado aos programas de eficiência, e esses foram reduzidos em 10% ano a ano, e os custos associados à receita e ao crescimento aumentaram apenas 3%. Né? Do ponto de vista operacional, nós vemos que tudo foi reduzido, não só nosso staff, mas a estrutura de telecom, parte de cobranças e de billing, né, GIA e tudo mais. Do ponto de vista da receita, nós tivemos um certo crescimento eixo associado a uma melhoria das operações de fibra, que melhoraram significativamente as nossas receitas a longo prazo, né? Isso, obviamente, não só as despesas comerciais, mas algumas outras receitas, e tivemos, sim, uma piora, né, da inadimplência no último trimestre. Nós temos acelerado as nossas vendas e sabemos que estamos agora começando a melhorar e a aprimorar o nosso modelo de crédito, mas ainda assim, se nós formos observar, isso aí é pequeno se comparado aos outros benefícios. Para ilustrar, nós temos alguns indicadores, algumas métricas que nos ajudam a entender o que está acontecendo. Por exemplo, nós melhoramos as nossas métricas de e-collection em 18%
de janeiro de 2020 para 39% em setembro de 2021. Em termos de e-commerce, também vendas, 8% em janeiro de 2020 para 13% em setembro de 2021. No e-billing, 32% em janeiro de 2020, 51% em setembro de 2021. No Joyce, que é o nosso sistema de assistente virtual, 3% em janeiro do ano passado, 9% em setembro desse ano. E nós também nos concentramos naquilo que é possível fazer do ponto de vista da concessão, ou seja, mencionamos que estamos tentando otimizar a concessão e a infraestrutura de cobre, já engajados em algumas discussões com a Anatel, com alguns novos requisitos, né, de consolidação, mas é preciso que a gente reduza também o número de telefones públicos em 15%, o que possivelmente vai ser um bom indicador para nós. É claro que, naturalmente, nós temos um custo agora de um passivo que não está gerando nenhuma receita. Então, na frente de TI, nós investimos significativamente na simplificação, como eu já disse, das nossas stacks de TI. Já temos mais de 450 desses sistemas totalmente desligados. Possivelmente, vocês estão achando que esse número é bastante robusto, o que é verdade, mas a complexidade, ela supera em muito essa impressão inicial de grandeza que nós temos aqui. Nós estamos, de novo, dando mais uma vez ênfase a isso. Isso só será possível após o desligamento, né, e o descomissionamento dessas operações de fibra a partir do ano que vem. E conforme comunicado, né, nos nossos e-mails no começo desse ano, isso vai ser melhor visualizado a partir do próximo slide. Nós vemos aqui o nosso mapeamento de custos, portanto, já mapeamos basicamente tudo que vai ser saído em relação às M&As, e na medida em que formos fechando essa estruturação, nós teremos uma base de custos para a empresa, né, que corresponde aí a 25% do que temos hoje. Nós teremos uma nova lógica de custos para o próximo ano, de uma forma muito, muito diferente, que vai refletir todas as atividades que estamos procedendo para seguir adiante. O que nós já podemos dizer a partir dessa 50% nova base de custos após as vendas de UP, nós vamos proceder e continuar a reduzir a questão dos custos. No slide seguinte, nós vamos observar de novo o CAPEX, e já mencionamos que este é um ponto em que demanda muita, muita atenção, não só por conta dos requisitos, né, para fazermos essa transição, para continuarmos a fazer o fechamento, descomissionamento dessas operações e para continuar investindo nos novos programas, especialmente aqueles que estão relacionados à venda das operações do UP, né, para o primeiro trimestre de 2022, mas também durante este período estamos otimizando e buscamos, sim, né, mais funding para essas operações, o que de fato já era esperado, porque nós precisamos, sim, fazer um funding do nosso crescimento das nossas operações para fazermos essas transições de M&A. E estamos fazendo isso justamente para manter um caixa adequado, num nível adequado. Começamos com um CAPEX com um declínio ligeiro, e por conta da fibra, por conta das dívidas das operações de cash flow, nós tivemos no último trimestre mais de 41 bilhões em caixa, e nós tivemos um certo consumo aqui que nas operações regulares, né, e que aos poucos vão sendo fechadas, como eu já mencionei também. Tivemos também cash-in a partir dos programas de refunding que fizemos, e agora nós estamos com essa posição de 4,1 bilhões. E isso, obviamente, melhorou a nossa adaptação, né, para o pós-fechamento das operações, e nós podemos ver uma de expectativa de um cashing bastante significativo a partir das operações que virão no primeiro trimestre do ano que vem, e esperamos, de novo, reduzir significativamente a dívida líquida, e nós esperamos aí fechar em 10 bilhões de reais. É também muito importante, na medida em que falamos a respeito, né, de todo esse blend, nós fazemos os updates, e nós veremos isso na próxima página, no próximo slide. Falando um pouquinho, então, sobre a Vital, ela está sendo operada como uma entidade 100% independente. Nós estamos com atividades comerciais 100% independentes
E aqui nós temos uma ideia do potencial da empresa baseado no que já está acontecendo. Nós já estamos em quase 40 novas cidades. E com a Vital, nós também já temos muitos contratos sendo gerenciados. Há contratos que já existiam também e permitem que a empresa tenha um EBITDA esperado para o ano de 1,1 bilhão de reais e também uma nova estrutura de multi-cliente com mais de 13 milhões de casas passadas, com uma base de 3 milhões de casas conectadas. Com esse plano, nós sabemos que o plano de crescimento é bastante agressivo, nós temos mais de 13 milhões em investimentos já anunciados. E nós estamos discutindo com a Vital a aceleração do novo plano. Nós queremos ocupar, agarrar as oportunidades assim que possível. Então, nós estamos buscando uma versão acelerada desse plano para o futuro, já começando em 2022. E a Vital, ela não é só uma empresa de atacado e FTTH tradicional, mas é uma questão também de ser uma espinha para 4G no Brasil, a 5G no Brasil, perdão. Nós sabemos que houve o leilão do 5G na semana passada e o Brasil e o mundo está caminhando em direção ao 5G. E 5G vai precisar de muita fibra e a Vital está preparada para fazer exatamente isso. Seremos um vencedor significativo nesse processo, podendo atender esse consumo crescente de fibra no nosso país. A Vital continua sendo uma parte muito importante do nosso equity. E como falamos várias vezes já, esperamos que o nosso valor de equity cresça com a Vital, que é um valor, um ponto muito importante para que nós possamos organizar a estrutura capital da empresa daqui e para o futuro. Antes de concluirmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as nossas iniciativas de ESG. Como conseguimos ver aqui, nós continuamos progredindo com todos os pilares de ESG, temos atividades estruturantes em todos eles, começando aqui pelo ambiental, então. No setor de energia, nós temos 89 unidades adicionais migradas para o mercado livre, totalizando agora 73 megawatts médios, tornando a Oi a primeira telecom em consumo de fontes renováveis. Claro que temos um plano de longo prazo com o objetivo de chegar a 100% da nossa energia vindo de fontes renováveis. Isso não só pela questão de custos, mas também para conseguir ter impactos melhores no meio ambiente. A empresa tem uma grande parcela de consumo de energia. Em termos de logística, continuamos progredindo também. Seguimos com o nosso programa de logística reversa, recondicionando já mais de 203 mil unidades de equipamentos de FTTH até o terceiro TRI de 2021. Pensando no social, o S, focamos em várias atividades, incluindo segurança no local do trabalho, e a Oi ganhou o Prêmio Proteção Brasil 2021 de trabalho seguro e ambiente com melhor qualidade de vida. Nós estamos focando também na questão de diversidade e inclusão, melhorando as nossas iniciativas, com muitas reuniões pela diversidade, mais de 2.000 funcionários treinados, entre funcionários e terceiros, não é? E tivemos a primeira aula de liderança feminina, que é um programa que foi concluído, que foi um sucesso, e está sendo replicado também para aulas futuras. E continuamos também com as atividades do Oi Futuro, né, que é a nossa atividade social, focando no aspecto social e o impacto educacional e cultural. E nós estamos adaptando a nave, não é, que é o nosso centro de educação avançada, para chegar a um formato 100% digital, atendendo mais de 1.000 alunos matriculados em escolas do Rio de Janeiro e do Recife, que são as escolas originárias da nave. E falando do pilar G, de governança, temos algumas questões interessantes. Tivemos um prêmio de equipe executiva da América Latina, do Institutional Investor. Nós lançamos também o nosso programa de privacidade da Oi, de forma que estejamos em conformidade completa com o LGPD, né, no Brasil.
as pessoas vêm antes dos dados, né? As pessoas são mais importantes que os dados dos nossos serviços, precisamos respeitar os nossos titulares. E também temos a gestão de risco e conformidade, né? Atualizando a política corporativa de fortalecimento e disseminação de uma cultura de prevenção, diligência e responsabilidade na gestão de riscos corporativos. E como eu mencionei várias vezes já, a Oi vem fazendo várias iniciativas em ESG já há muito tempo, e o que nós estamos fazendo agora é dar mais visibilidade a essas iniciativas do que nós fazíamos anteriormente, porque é uma parte fundamental. E, para concluir, no último slide, gostaria de destacar que esse é um ano de transição. Nós sabemos que 2021 tem alguns ou vários marcos que estão no caminho certo. Temos muita execução feita muito bem e no último TRI nós tivemos algumas novas conquistas. Já estamos agora em novembro. Tivemos a aprovação da arbitragem com a Anatel e com a concessão. Nós tivemos a aprovação do CAD para a Infraco. A Anatel fez a recomendação da Infraco também e da MobileCo. Também tivemos a aprovação preliminar do CAD e da Anatel para a equipe global. Essas atividades devem continuar e concluiremos a Vital e da venda do UPI móvel no primeiro TRI do ano que vem. E com isso teremos a entrada de caixa que vai nos ajudar a financiar a estrutura da empresa para o futuro. E em 2022 iniciaremos um novo modelo de execução. E isso vem com o foco nas 4 principais áreas de execução que nós discutimos já no meio do ano. O primeiro é a aceleração dos negócios core e das novas fontes de receita, focando também no M&A, a transformação organizacional e a adequação de estruturas de custo, e o equacionamento da concessão, e também o desenvolvimento da Infraco com a Vital, com a conclusão das operações de M&A estruturantes. Isso nos ajuda no longo prazo também em termos de estrutura de capital. Então, para concluir, para resumir, era essa a nossa apresentação. Sabemos que estamos passando por uma transição. Ainda temos que fazer explicações sobre muitos indicadores daqui para frente para mostrar em que caminho nós estamos, mas acreditamos estar no caminho certo a despeito de todos os desafios que não controlamos, como, por exemplo, o macro cenário, a taxa de câmbio, mas temos trabalhando com muita cautela na equipe de diretoria e toda a gestão, e toda a equipe executiva e diretoria e conselho estão dedicados para conseguir os melhores resultados. E, Marcelo, acho que podemos ir então para a sessão de perguntas e respostas, por favor. Certo, Rodrigo, muito obrigado. Damos início, então, à sessão de perguntas e respostas. Lembre-se que as perguntas devem ser feitas em inglês. Para entrar na fila e fazer uma pergunta, cliquem, por favor, no ícone de Q&A, de perguntas e respostas, na parte inferior da página, escrevendo o seu nome e empresa. Depois do seu nome ser anunciado, vai surgir na sua tela uma solicitação de ativação do microfone e aí você pode ativá-lo para fazer a pergunta. A primeira pergunta vem do Vitor Ritucci, do BS. Vamos abrir o seu áudio agora, Vitor, para que você possa fazer a sua pergunta. Vitor, muito obrigado. Oi, Marcelo. Oi, Rodrigo. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, primeiro de tudo, por aceitar a minha pergunta. E a minha pergunta é sobre as margens. Nós vemos que a receita de legado vem perdendo importância na receita consolidada e a gente tem um crescimento nas margens de EBITDA. Como é que a gente pode pensar naqueles 15% para EBITDA em 2023 e 2024 no guidance fornecido? Esse guidance é de longo prazo, composto de 2 componentes distintos de margem. Olhando o que vem acontecendo em termos de margem consolidada, nós temos 15%. Separando, discriminando esse componente em 2, nós vemos que o que esperamos como margem final para o nosso negócio core, que é a fibra, nós já estamos próximos a 20%, 19%, em termos de
core business geral e chegando a 2025 com 20%. E quando olhamos o legado como um todo, a expectativa é de uma queda de margem significativa, não só porque a receita continua caindo, mas porque há um desprendimento ali em termos de queda de receita, legado e também custos, né, do serviço legado. Não é uma redução imediata de custos que nós vemos. Não é simplesmente desconectar a rede como um todo, não é? Os clientes ainda estão deixando essa rede de cobre, então ainda temos 1 a 2 anos para cuidar dessa redução de custos também. É claro que a redução de custos do lado legado também se associa a todas as discussões que nós temos tido em termos regulatórios e também com a migração da autorização da concessão, que vai trazer resultados que devem começar, infelizmente, só em 2023, então tem mais um ano aí de discussão. E também a arbitragem, não é? Essa discussão da arbitragem também vai ajudar a tratar dessa migração sem custos adicionais com acesso a um financiamento para cuidar de outros custos do sistema legado e todas as multas que ainda temos que quitar com a Anatel. É assim que nós vemos pensando. Há um caminho para chegar aí. Quando olhamos inicialmente o EBITDA para as operações core, incluindo fibra, precisamos lembrar que nós estamos numa base de crescimento bastante acelerada em termos de fibra. Então, há alguns custos de crescimento nas operações de fibra e conforme seguimos adiante, esse nível de EBITDA vai aumentar significativamente. E o mesmo se aplica, é claro, nós sabemos que outra diferença aqui é que temos que sempre lembrar que o que vai fazer uma grande diferença para a empresa é a quantidade de CAPEX que se reduz com a Infraco. Temos 19% de EBITDA até 2024 e vamos chegar a 7 a 8% de CAPEX, que é o CAPEX necessário também para legado. Excelente resposta, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. A nossa próxima pergunta vem do Cadu Sequeira, do BTG Pactual. Cadu, vamos abrir seu áudio e você pode prosseguir, por favor. Obrigado, Marcelo. Me ouvem? Te ouvimos, Cadu. Oi, Rodrigo, tudo bem? Cris, tudo bem? Eu tenho algumas perguntas. Eu vou começar com uma sobre a arbitragem. Até quando se espera uma decisão definitiva, em geral, arbitragens não demoram tanto tempo, não é? Então, há alguma expectativa de uma definição, uma resposta definitiva? E você pode pelo menos dar para nós uma ideia do reembolso que está sendo pedido nesse processo? E, ainda nessa linha, depois da conclusão da venda dos ativos que vão ser transferidos, quando a gente espera ter essa proteção, a proteção de falência, né? Obrigado, Cadu. O processo de arbitragem, se trata de uma arbitragem bastante grande, não é aqui? Olha, eu não posso afirmar em números, porque é uma discussão que ainda está sujeita a uma série de diligências técnicas, de homologações, de confirmações pela equipe técnica e pelo próprio painel arbitral. Eu acho que o que podemos dizer é que, na verdade, o que estamos observando agora é que esse é um número que poderia nos ajudar a migrar, né, sem custos aí da autorização da concessão, mas que poderia nos gerar um superávit para abordar outras questões pendentes que temos, como, por exemplo, passivos financeiros do governo federal e coisas dessa natureza.
Obviamente, nós acreditamos que serão alguns bilhões, mas não sabemos ainda a magnitude exata, é preferível aguardarmos, né, até que esse processo amadureça um pouco mais e que tenhamos o painel totalmente alinhado, né, para que ofereçamos números mais acurados. Mas isso vai estar aí na média de alguns bilhões. Enfim, em relação às expectativas relativas ao tempo, nós sabemos, né, que qualquer arbitragem tão extensa como essa, que envolve um processo de concessão de serviço público, é um processo extremamente complexo, bastante longo, naturalmente algo que deveria durar entre 18 e 24 meses, dependendo do processo, de todos os procedimentos envolvidos. Portanto, todos os passos que tivemos que concluir foram concluídos sem qualquer atraso, o que é uma excelente notícia. Tivemos a aprovação da Anatel em relação aos objetos todos, tivemos o endosso também e dos árbitros que estavam envolvidos em ambos os lados, né, e inclusive o próprio presidente do painel arbitral reconheceu aí que estávamos fazendo uma boa evolução sem maiores atrasos, e a expectativa é que para o final do ano que vem, nós já tenhamos condições de tomar decisões preliminares e recomendações, fazer recomendações. Então, eu diria que dentro de mais 6 meses ou algo nessa linha, nós poderemos dar uma noção melhor dos resultados, embora não total, talvez não totalmente uma conclusão final. Mas é importante indicar que alguns desses componentes da arbitragem, o CADU, estão diretamente relacionados àquilo que nós estamos fazendo na concessão, incluindo acesso a materiais, informações e a evidências que estamos prestando em relação a tudo que acontece nesse processo de concessão e seus componentes. Então, sem qualquer dúvida, os árbitros têm que analisar todo esse contingente de evidências até que eles tenham condições de prover uma sentença e que nos ajude a passar por essa fase, né, e que possivelmente até o final do ano que vem já tenhamos essa ideia mais acurada. E nós não devemos aguardar, né, um fechamento total do processo até o final do ano que vem, é possível que ele ainda vá se estender um pouco mais, mas pelo menos os resultados iniciais em relação à migração nós já teremos. No que tange a pergunta da recuperação judicial, né, e da interrupção do processo, de novo, isso fica a critério do juiz, e como você se lembra bem, no nosso plano de recuperação judicial, a aprovação dos credores foi no sentido de manter o processo de recuperação judicial até maio do ano que vem. A partir de então, após a homologação judicial, inicialmente o plano indicava que nós deveríamos terminar a recuperação judicial nesse ano, mas em virtude de nós só termos a expectativa de fechamento das duas operações no começo do ano que vem, o juiz estendeu esse prazo formalmente até março do ano que vem. E isso foi justamente para nos dar tempo suficiente para fechar essas duas operações e com a empresa ainda, né, no processo de recuperação judicial, e a sentença, ela provê que essa extensão de tempo, ela é justamente para garantir o fechamento dessas duas operações ainda sob supervisão judicial. E março nos pareceu uma data muito factível, que coincide inclusive com o final do primeiro tri do ano que vem, o que vai ser, né, bastante providencial. Mas no caso de pequenos atrasos e pequenas vicissitudes, isso possivelmente vai ser definido pelo juiz e vai ficar a critério dele estender ou não esse prazo da RJ. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Só confirmando, então, você acha que a arbitragem não vai terminar antes do final do ano que vem? Mas ainda assim vocês acham que serão capazes de migrar? É isso? A autorização antes do final do ano? Exatamente, é isso mesmo que a gente acabou de falar, Cadu. Mas como eu dizia também, vai depender um pouco de todo o ritmo do processo de migração, que a gente sabe que nesse exato momento não podemos chamá-lo de ultra rápido, né? E os resultados iniciais do trabalho da Anatel com as consultoras estrangeiras ainda está sendo revisado, e sabemos que esse é um passo muito importante, que todas essas empresas, os potenciais migradores, precisam analisar, preparar os seus planos, conversar com a Anatel, e tudo isso ainda estará sujeito
inclusive a própria utilização do NTCU. Isso pode ser um processo bastante extenso, bastante longo, e esperamos que até o final do ano que vem aceita-se como um prazo razoável para a conclusão da migração, né? E aí nós achamos que a coisa vai seguir um pouco mais agilmente, mas isso foi algo que realmente foi compatibilizado em termos de velocidade e timing, né? E todas as concessionárias, incluindo nós, a própria Vivo e outras, né, prestadoras de serviços estatais, estão em processos arbitrais com a Anatel, e processos esses que estão acontecendo em paralelo, e naturalmente isso vai ter um impacto sobre o processo de migração, não resta dúvidas. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cadu. Rodrigo, a princípio não temos mais candidatos a perguntas. Já que não temos, acho que, quem sabe, você me permite mais uma pergunta. Pois não, Cadu. Claro, uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui, porque a gente está aí 450 milhões em cash, né? E se a gente for pensar em, né, o trimestre passado foi o que 300, então nós tivemos aí no total de 700 e alguma coisa milhões de reais. E eu estava só buscando pelo menos uma noção, uma causa, né, para isso. Eu sei que se a gente for pensar no que está acontecendo com o capital de giro, e a gente tem que pensar nas tendências para o futuro, né? Bom, olha, Cadu, observando isso, né, isso nada mais é do que uma rotina totalmente normal de gestão do nosso fluxo de caixa. Nas nossas operações, algumas delas, né, são operações bastante convencionais e ordinárias em relação à gestão de caixa. E algumas delas nos ajudaram a gerenciar esses fluxos, né, em relação às novas alocações de capital, de recursos e ao próprio financiamento, né? No primeiro trimestre foi um pouquinho menor, e no seguinte um pouco mais, em seguida uma nova redução. Então, é assim, essa faz parte da natureza, né, desse negócio mesmo. Nós certamente temos que trabalhar com uma grande volume de CAPEX para poder lidar com essas oscilações. Nada fora do comum, tudo bastante esperado, e nada que venha nos surpreender até o final dessas operações, pelo menos é o que nós esperamos até o final do ano que vem. Ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Então, você acha que o capital de giro vai continuar a subir no próximo trimestre? Olha, obviamente, nós vamos continuar a fazer a gestão com o KIR para que a gente continue com os mesmos níveis de caixa, né? Mas vamos sim, claro, fazer aí discussões específicas com a nossa equipe de RE para conseguir, né, otimizar esse painel e verificar se com as relações institucionais possam talvez nos ajudar a dar uma explicação um pouco mais detalhada, né? E ademais disso, eu queria ressaltar o seguinte, que essa é uma das primeiras calls em que nós temos a Cristiane conosco, que é a nossa nova CFO. A Cristiane está aqui conosco na ligação, é o primeiro trimestre em que a Cristiane começou a trabalhar conosco e a melhorar toda essa questão da disciplina de custo e de uma forma mais profunda nas operações da empresa, e ela tem feito um trabalho espetacular, nos ajudando não só a lidar com a continuidade dos esforços na redução de custo, mas também a otimizar, sim, a nossa parte de relatoria e de prestação de contas, né, para os próximos trimestres, para apresentar os nossos números para serem sujeitos à análise, para que analisemos também essas diferenças no capital de giro. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Cadu. Conforme eu ia dizendo, Rodrigo, nós não temos mais perguntas, pelo menos aqui na nossa lista de perguntas e respostas. Você fique à vontade para seguir com as suas considerações finais. Muito obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Então, de novo, ressalto que estamos num ano de transição, estamos focados em entregar aquilo que prometemos. Ainda temos uma série de pequenas oscilações que poderão acontecer até o fechamento das operações no começo do ano que vem, mas até lá nós continuamos a
a reforçar que estaremos dispostos a oferecer o máximo de informações possíveis para que vocês acompanhem o progresso financeiro até que a nova Oi comece a operar no todo, que possivelmente vai ser no segundo tri do ano que vem. Muito, muito obrigado pela atenção de todos e espero estar com vocês em breve no nosso próximo relato de atividades.